Boa tarde para você que está ligado no MGTV e está vendo imagens ao vivo de Viçosa. Os termômetros por lá marcam 27 graus agora. Vem comigo para Juiz de Fora. Por aqui faz 24 graus, sem previsão de chuva por enquanto, mas a temperatura, olha, deve cair no fim de semana. E hoje a Secretaria de Estado da Fazenda cumpriu mandados de busca e apreensão numa empresa de confecção à suspeita de sonegação de impostos. Vão para São João del Rei agora? Faz 23 graus na cidade histórica nesse momento. Se liga no que mais vai ser notícia nessa quinta-feira, 8 de junho. A cidade é a terceira no estado a receber a segunda fase dos fóruns regionais. São 40 órgãos do governo estadual reunidos aqui no Expo Minas para oferecer serviços, tirar dúvidas e apresentar propostas para a Zona da Mata. É como se Juiz de Fora fosse a capital de Minas Gerais por um dia. Reforça um caráter democrático que eu vi para governar, estar perto das pessoas. O governo de Minas se transfere a sua capital, a sua sede para a cidade de Juiz de Fora, e a oportunidade dos serviços do governo estarem aqui, dos secretários de Estado. Está no Ceresp o jovem suspeito de envolvimento no crime dos vigilantes de um condomínio no bairro Novo Triunfo, em Juiz de Fora. Um deles foi morto. A gente continua acompanhando a situação dos integrantes do MST que ocuparam uma fazenda em Coronel Pacheco no domingo. E o MGTV mostra hoje a relação entre Dom Pedro I, a esposa Leopoldina, e a amante Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. São cartas e peças que fazem parte do acervo do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. No início era um relacionamento muito intenso, né, de muita paixão, só que ao longo do tempo esse relacionamento foi desgastado em função de várias coisas, mas principalmente por conta dessa má reputação que esse caso, digamos assim, gerou para o imperador, né? Esse é o MGTV, primeira edição. A Secretaria de Estado da Fazenda, Ministério Público e a Polícia Civil fizeram hoje a Operação Franchising. Eles cumprem um mandado de busca e apreensão numa empresa de confecção de Juiz de Fora. A suspeita de sonegação de impostos. A repórter Cláudia Oliveira tem os detalhes. A princípio, há a possibilidade de 2 irregularidades estarem sendo cometidas pela empresa. A gente vai saber detalhes agora com o delegado Paulo Nogueira. Quais são essas irregularidades? Boa tarde. Os indícios que nós temos nos relatórios prévios é a formação de grupo econômico informal no intuito de criar várias empresas para serem enquadradas no sistema simplificado do Simples Nacional, que importa um recolhimento de tributo bem inferior às empresas de porte grande. Perfeito? Elas se revestem de uma formalidade de franqueados, mas na verdade temos um indício fortíssimo e estamos acabando de concretizar as apurações que realmente se trata de uma empresa, uma única empresa forjada em 9. Perfeito? Essa é uma das irregularidades que temos praticamente a confirmação. A segunda é a venda com subfaturamento para grandes distribuidores do país todo. Empresas que mais estruturadas trabalham com nota cheia, empresas menos estruturadas trabalham com meia nota. Ou seja, temos o mesmo produto vendido a 2 preços muito distintos. Isso se chama subfaturamento. Há a possibilidade, né, da sonegação de mais de 10 milhões de reais? É uma estimativa muito prévia, trabalhando com as amostragens que nós temos em cima dos faturamentos declarados, né? Mas eu acho que uma previsão inicial é um valor bem próximo. A partir dessas investigações do recolhimento dos documentos, o que vai acontecer? Bem, vamos trabalhar os arquivos eletrônicos, né? Transformá-los em relatórios, quantificar a sonegação e lavrar os respectivos autos de infração e encaminhamento ao Ministério Público da Representação Fiscal. Ok, obrigada pelas informações. Boa tarde. Cláudia Oliveira para o MGTV, primeira edição. E além do delegado, participam dessa operação 16 auditores fiscais, um promotor de justiça, um delegado da Polícia Civil e 2 policiais civis. Por enquanto, ninguém foi preso. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017. Mais de 1.600.000 contribuintes estão nesse lote que vai pagar 3 bilhões de reais. Ele também inclui declarações dos últimos 9 anos que estavam na malha fina e foram regularizadas. O pagamento vai ser feito no dia 16 e a consulta está disponível no site da Receita Federal. Você também pode ligar para o número 146. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou por unanimidade uma denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT.
Foi uma decisão rápida. A Corte Especial do STJ acompanhou por unanimidade o voto do relator, ministro Og Fernandes. Ele não aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. Fernando Pimentel era acusado de improbidade administrativa por ter comprado sem licitação, em 2004, câmeras de segurança para monitorar o centro de Belo Horizonte. O hoje governador era prefeito da capital mineira na época. O relator entendeu que não há provas da participação de Pimentel na compra irregular. Não se tem qualquer prova, ou mesmo elemento indiciário, da participação do acusado. Eu digo, repito, a ausência de justa causa se revela na falta absoluta de lastro probatório mínimo que autorize a instauração da instância penal. Em nota, a defesa de Pimentel afirmou que já esperava a rejeição da denúncia. O processo foi encaminhado ao STJ porque Pimentel tem foro privilegiado e a Corte Especial é responsável por julgar governadores. O STJ tem ainda outras 2 decisões a tomar envolvendo Fernando Pimentel, mas relacionadas com outra investigação, a Operação Acrônimo. Pimentel é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e ocultação de valores por supostamente ter recebido propina da Odebrecht e da montadora Caoa entre 2011 e 2014, quando era ministro do Desenvolvimento do governo Dilma. Esses 2 julgamentos ainda não foram marcados. E a defesa de Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, do PSDB, reapresentou ontem ao Supremo Tribunal Federal o pedido para que ela seja libertada. O advogado de Andréa, Marcelo Leonardo, pede a substituição da prisão por outras medidas cautelares e argumenta que Andréa precisa cuidar de parentes do lado de fora, como a mãe e a irmã que teve um AVC. A solicitação é endereçada ao ministro Marco Aurélio Mello, novo relator do caso. Andréa Neves foi presa dia 18 de maio. Há suspeitas de que ela tenha pedido R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono da JBS, em nome do senador do PSDB. Ela é considerada a operadora do irmão nas irregularidades investigadas pela Lava Jato. Andréa Neves está em prisão preventiva na penitenciária Estevão Pinto, em Belo Horizonte. O Cisdeste divulgou edital para preenchimento de 499 vagas em 17 cargos de 26 municípios da região, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições começam às 9 da manhã do dia 8 de agosto e terminam às 4 da tarde do dia 22 de setembro. Os salários variam de R$ 970 a R$ 7.050. É preciso ter ensino médio completo. As inscrições devem ser feitas pela internet. O dia é de oferta de serviços de graça, troca de informações e discussão de novas demandas da população durante o Fórum Regional do Estado, que acontece em Juiz de Fora. Estão reunidos no Expo Minas 93 representantes de municípios da Zona da Mata. E eles contam ainda com a exposição de projetos que envolvem as comunidades locais. A agricultura familiar foi só uma das atividades do Fórum Regional que acontece hoje na cidade. De Ubá, a Vanilza trouxe os bolos que são produzidos na associação. É tudo artesanal, né? A gente trabalha lá com o produto que a gente tem na minha propriedade. Aí tudo mais coisas orgânicas, sem remédio hoje em dia, os ovos que a gente tem, o fubá, tudo lá mesmo do nosso sítio. Teve biscoito lá de Santos Dumont. A gente trabalha junto, compra junto e é muito bom, muito importante. E como bons mineiros, um queijinho não pode faltar. Esse veio lá de Barão do Monte Alto. Ajudou muito, porque a gente está transformando o leite, né, que a gente só vendia leite para cooperativa, agora a gente está transformando no queijo. São 40 órgãos do Estado reunidos num só lugar. Cada estande desse é de uma secretaria e oferece serviços e informação para a população que vem até aqui. É como se hoje Juiz de Fora fosse a capital de Minas Gerais. Nós temos aqui um debate importantíssimo sobre as perdas que o Estado teve com a Lei Candir, que desonerou as exportações, e isso prejudicou muito o Estado nos últimos 20 anos. Nós temos aqui os serviços do Estado, está aqui a CEMIG, está aqui a Copasa, está aqui a Codemig, o BDMG, as secretarias de Estado fazendo aqui atendimentos, debates, palestras. É como se fosse uma grande feira. A criançada se divertiu com os mascotes do Proerd. E nos estandes, a polícia apresentou os trabalhos. Mostrando o trabalho educativo, preventivo que é feito no nosso dia a dia.
A Polícia Militar, ela está sempre pronta a atender a sociedade. Nós vamos atender a criança ou adolescente, hoje aqui com o fantoche de bonecos, nós vamos até as escolas. Teve militar que aproveitou o Fórum Regional para mostrar o talento. A gente vai fazendo vários tipos de maquete com as atividades que a polícia faz durante o dia a dia. O pessoal fica encantado mesmo, principalmente as crianças, enche mesmo, fica tudo encantada com as peças aí que são raras hoje em dia, assim, essas peças assim é difícil de ver. Já o Carlos Eduardo aproveitou para fazer uma nova identidade no estande da Polícia Civil. Primeiro eu perdi, aí tive que vir fazer aqui, porque se ficar sem identidade não dá, né? E já aproveitou o serviço que é de graça, né? Já. O governador do estado, Fernando Pimentel, do PT, também participa do Fórum Regional durante a tarde. As atividades estão previstas até às 5 e a entrada é de graça. A Polícia Civil em Juiz de Fora prendeu 2 suspeitos de envolvimento no crime que aconteceu no mês passado com vigilantes de um condomínio no bairro Novo Triunfo, em Juiz de Fora. Eles foram rendidos por 2 homens armados. Um vigilante morreu, o outro foi ferido na perna e ele é suspeito de ser coautor nesse crime. A reviravolta aconteceu depois da identificação do suspeito de atirar nos vigilantes. Esse jovem de 21 anos que foi apresentado ontem pela Polícia Civil. O delegado responsável pelo caso disse que o vigilante ferido reconheceu o jovem, mas os depoimentos foram contraditórios. Para a polícia, não restam dúvidas da participação do vigilante no crime. Segundo o delegado, a ideia era roubar o colete e as armas dos funcionários com a facilitação desse vigilante, mas virou latrocínio, que é roubo seguido de morte. Os 2 negaram participação no crime e o inquérito ainda não foi concluído. Outras testemunhas que moram perto do local devem ser ouvidas. Enquanto isso, eles estão no Ceresp. E ontem, o pai do bebê de 1 ano, suspeito de agredir e torturar o filho no dia 31 de maio, no bairro Ladeira, em Juiz de Fora, foi indiciado pela Polícia Civil e ele continua foragido. A mãe e outras testemunhas foram ouvidas essa semana e, segundo a polícia, ficou comprovado que o bebê sofreu violência do pai. O laudo da perícia confirmou 8 lesões no corpo da criança. Esse homem ainda não foi encontrado, mas já foi pedida a prisão preventiva dele. A pena para esse crime vai de 2 a 8 anos. Também em Juiz de Fora, um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de tentativa de homicídio contra um jovem de 20 anos. Sabe por quê? Por causa de uma pipa. Ele chegou a disparar 5 tiros contra o rapaz. A Polícia Civil disse que o adolescente confessou a participação no crime e ele foi encaminhado para o Centro Socioeducativo Santa Lúcia. Em Viçosa, um outro adolescente de 16 anos morreu hoje cedo no bairro Vale do Sol. A Polícia Militar disse que ele estava em frente de casa quando 2 motos se aproximaram, tinham 4 pessoas. As que estavam nas garupas começaram a atirar e ele morreu no local. Os policiais encontraram na casa desse adolescente um revólver e maconha. Os criminosos fugiram e ainda não foram encontrados. Confira agora outras notícias que são destaque hoje em todo o estado. 7 pessoas foram presas em Três Pontas, no sul do estado, suspeitas de terem torturado um adolescente de 13 anos. A suspeita é que o crime tenha sido motivado pelo tráfico de drogas. 11 pessoas foram presas em Belo Horizonte e em cidades do interior numa operação de combate à clonagem de veículos. Eles eram adulterados e vendidos na capital e no interior de Minas e da Bahia. Condenada a 34 anos, 1 mês e 23 dias de prisão, a acusada de ter matado uma mulher grávida para roubar o bebê em Ponte Nova, na Zona da Mata. O crime aconteceu em junho de 2015 e depois de ser levada para um local afastado, Patrícia Xavier da Silva, de 21 anos, teve a barriga cortada por Gilmária Silva Patrocínio para que a criança fosse retirada. A acusada queria justificar uma falsa gravidez ao namorado dela. O bebê sobreviveu e hoje, com quase 2 anos, vive com os avós. Em Monte Formoso, no Vale do Jequitinhonha, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas quando um caminhão sem freios invadiu um bar. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que ele desce a rua desgovernado. E o corpo do jovem, que havia desaparecido depois de um acidente no Lago de Furnas, em Capitólio, no sul do estado, foi encontrado. A pessoa que estava pilotando a lancha ainda não foi identificada. Se você ficou na fila ou não conseguiu ser atendido na Defensoria Pública, sabe por quê? Faltam defensores em Minas Gerais. No próximo bloco a gente vai te mostrar esse déficit em algumas cidades da região. O problema de faltar defensores é que dificulta o acesso à justiça para quem não pode pagar um advogado. Eu volto no instante só com esses detalhes e muito mais. Até já!
Estou de volta para te contar que a Defensoria Pública é um serviço gratuito para ajudar pessoas de baixa renda com questões judiciais. Podem ser solucionados conflitos em diversas áreas, trabalho, família, saúde. Só que em Minas Gerais o número de defensores públicos está muito abaixo do que é necessário para atender tanta gente. É um déficit que dificulta o atendimento, gera longas filas de espera e ainda prejudica o trabalho do sistema judiciário. Dona Aurora e seu divino querem se divorciar. Ficaram aliviados por fazer todo o processo de graça pela Defensoria Pública. A gente não está pagando nada, a gente vai ter o benefício de graça, né? É uma coisa boa. Mas para conseguir um atendimento como este em Ribeirão das Neves é uma luta. São apenas 15 defensores. Na vara da família, a mais procurada, são 3. Infelizmente, com a nossa estrutura atual, a gente não tem condições de ampliar o atendimento. Então, existe aquela sensação de que a comarca tem uma necessidade de que a gente faça mais. E, ao mesmo tempo, de que se a gente tentar fazer mais, a qualidade do nosso trabalho vai sofrer. O problema de Ribeirão das Neves se repete estado afora. Minas tem apenas 650 defensores públicos. O ideal para a associação que representa estes profissionais seria pelo menos o dobro. Das 296 comarcas de Minas, 183 não têm defensores. Onde é mais necessário ter defensoria pública é nos locais onde há um maior índice de pobreza. São as regiões norte, Jequitinhonha e também na região metropolitana, nessas cidades que estão em volta de Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves, Betim, onde você tem uma população carente muito grande. E onde tem defensoria, nem sempre tem todas as varas. De família, de direito do consumidor, criminal, de saúde. Belo Horizonte, como é capital, tem todas elas. Mas aqui, o cidadão também não escapa de longas esperas. Eu acho que se tivessem mais pessoas, os processos andariam mais depressa. A solução é uma série de concursos periódicos para que essa carreira seja provida de forma efetiva. Além disso, uma valorização da carreira do defensor, para que ele também se sinta estimulado a permanecer e não tenha uma evasão, como nós vemos. A Defensoria Pública de Minas Gerais informou que o último concurso público foi em 2014 e 103 defensores tomaram posse. E não há previsão de um novo concurso para o setor. A Secretaria de Estado de Planejamento informou que o repasse de verbas para a Defensoria segue a lei orçamentária anual e que os valores desse ano devem ser 20% maiores que o do ano passado. E mesmo com essas nomeações de 2014, o déficit em Juiz de Fora continua. Aqui faltam pelo menos 9 defensores. A gente vai conversar sobre esse assunto ao vivo com o repórter Luiz Felipe Falcão. Oi, Luiz Felipe, boa tarde para você. Essa falta de profissionais por aqui também dá fila no atendimento? Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos de casa. Dá sim, é inevitável, né? Profissionais sobrecarregados, defensores acumulando em muitos processos. E aí, aqui ao meu lado, está a coordenadora regional da Defensoria Pública, Ana Lúcia Leite. Não tem jeito, chega a ser aflitiva a demanda, né? Infelizmente, nós hoje em Juiz de Fora, por exemplo, temos uma carência de 25% das vagas de defensores públicos. Ou seja, a função institucional da Defensoria Pública, que também é garantir o acesso à justiça, não está tendo a oportunidade de fazer esse atendimento por completo. E ainda mais, na fase da mediação, da conciliação, para que a gente deixe de judicializar muitas demandas, também se precisa de defensores. E nós estamos com esses trabalhos prejudicados. Se essas vagas fossem preenchidas com concurso, ainda assim faltariam defensores? Somos 28 de um total de 37 vagas, 9 vagas ociosas e que mesmo completas faltariam vagas de Juiz de Fora. E na região nós temos comarcas na nossa região sem um defensor público. É a população carente, realmente sem acesso à justiça. Existe alguma forma de driblar minimamente esses efeitos da falta de defensores? Priorizando áreas, mas aí é aquela situação, né? Quem precisa mais, quem precisa menos. É uma escolha muito delicada, de muita responsabilidade, que nós estamos fazendo a cada dia para tentar resolver o problema de cada um. Embora a demanda, né, essa sobrecarga de demanda, quem precisar de Defensoria Pública, quais os canais? Aqui em Juiz de Fora, Avenida Rio Branco, 2281, 10º andar. Venham, vamos tirar todas as dúvidas e fazer o máximo o atendimento que for necessário. Obrigada. Show, então, muito obrigado pela participação. Érica?
Apesar do déficit, ainda tem boa vontade. Obrigada, Luiz Felipe. Em Barbacena também há déficit e isso já foi informado à Coordenadoria Geral da Defensoria Pública. Uma alternativa que tem sido adotada é o juiz designar advogados pagos pelo governo do estado. Barbacena precisa de 10 defensores públicos para atuarem nas áreas de família, saúde, civil e criminal. Atualmente são 7 para atender a cidade de Barbacena e outros 11 municípios e 23 distritos. Vou conversar agora com o defensor público Felipe Rocha Panconi. Felipe, boa tarde. Como essa questão tem atrapalhado aí o trabalho da Defensoria Pública aqui em Barbacena? Boa tarde. Por conta da ausência de 3 defensores públicos na comarca, não há atuação da Defensoria Pública no âmbito dos juizados especiais, seja na esfera civil, seja na esfera criminal. A população, quando precisa dessa atuação da Defensoria Pública, nessa questão do juizado especial, como que deve proceder? Infelizmente, como não há órgão de execução provido no âmbito do juizado especial, caso a parte ela não tenha condições de arcar com os honorários de um advogado, o juiz terá que nomear um advogado dativo, que nada mais é que um advogado particular, pago com recursos do orçamento do governo do estado. Ainda há a necessidade do incremento do número de defensores, a aprovação e a regulamentação de um projeto de lei que se encontra na Assembleia Legislativa, que criará cargos de técnico e analista para prestar auxílio aos defensores públicos, bem como aumentar o número de estagiários remunerados. E só para a população ter um conhecimento, nós atendemos em média aproximadamente 1.200 pessoas. Felipe, para a gente encerrar, a Defensoria Pública aqui de Barbacena já cobrou essa vinda de mais 3 defensores que precisa aqui? Eu posso dar um testemunho pessoal, como eu exerço a função de coordenador local, esse é um pleito que incessantemente é levado junto à Defensoria Pública Geral e ela certamente já encaminha isso para o governo do estado, só que infelizmente os recursos que nos são destinados não são compatíveis com a nossa necessidade, gerando infelizmente a precariedade de algumas situações. Certo, Felipe, obrigado pelas informações. Marlan Klein para o MGTV, primeira edição. Pois é, isso acontece não é de hoje. Faltam defensores na maioria das cidades que pertencem à Defensoria Regional Zona da Mata, com sede aqui em Juiz de Fora. Eu vou te mostrar agora como é que está e como deveria ser o atendimento nesses municípios. Em Além Paraíba, 2 defensores fazem o trabalho que deveria ser de 3. Em Matias Barbosa tem 1 defensor, mas a cidade precisaria de 2. O mesmo acontece em São João Nepomuceno. Santos Dumont é a única cidade onde a variação das vagas previstas e ocupadas é maior. Tem apenas 1 defensor público e a previsão seria de 4. Em Alto Rio Doce, não há defensor. Deveria ter pelo menos 1. É o mesmo caso de Bicas, Lima Duarte e Rio Pomba. Guarani e Rio Preto são as cidades que atendem a demanda. O número de vagas ocupadas é o mesmo das vagas previstas na Defensoria Pública. Vamos falar do tempo agora? Os termômetros subiram um pouco na região, né? Em alguns pontos deu até para tirar o casaco, está mais calor. Só que por isso a umidade do ar também fica muito baixa hoje e amanhã à tarde pode chegar aos 35%. Acompanhada de uma névoa seca, importantíssimo hidratar nessa hora principalmente. E já te adianto que pode ter queda na temperatura no fim de semana. Por enquanto o céu fica claro a parcialmente nublado. Amanhã, com tempo seco e aquela névoa úmida pela manhã. Na zona da mata, os termômetros variam entre 15 e 31 graus e não tem previsão de chuva para aqui não. No campo das vertentes, a mínima é de 14 graus e a máxima de 30. Por lá pode ter chuva isolada amanhã. Vamos saber como é que está o tempo agora em Juiz de Fora? Vem olhar para o céu aqui comigo? Céu de brigadeiro, hein? Olha aí, ó, recado para o Tomás, que está de olho nisso. Tá limpo o céu, com o sol brilhando agora, com calor, os termômetros estão marcando 22 graus, mas pode chegar a 28. O aeroporto regional opera normalmente, por lá faz 25 graus. O sol aparece hoje em todo o estado. A temperatura chega aos 25 graus em Antônio Carlos, 27 em Rosário da Limeira e faz no máximo 31 graus em Rio Novo, Piau e Goianá. Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra continuam acampados na Fazenda Liberdade, em Coronel Pacheco. O pedido de reintegração de posse feito na Justiça ainda está sob análise em Belo Horizonte. Ontem, o dono da fazenda e cerca de 10 produtores rurais de Coronel Pacheco foram até a propriedade. Houve protestos em frente à prefeitura. No domingo, cerca de 200 famílias montaram um acampamento na propriedade, que tem 2.000 hectares.
Eles alegam que as terras estão improdutivas, o que foi negado pelo proprietário. Esse pedido de reintegração de posse foi encaminhado na segunda-feira para a Justiça. Olha, daqui a pouco já tem festança no circuito junino da TV Integração. É o Arraiá do Instituto Médico Psicopedagógico, o IMEP. Vai ser na Igreja do Rosário, no bairro Granbury, e vai ter coisa boa, hein? Barraquinha, quadrilha. Luiz Felipe Falcão volta a conversar com a gente sobre isso, porque eu sei que a gente gosta de uma festinha junina, hein, Luiz Felipe? O que mais o pessoal vai encontrar lá até amanhã? Ô, Érica, vai ter pipoca, amanhã não, hoje, vai ter pipoca, canjiquinha, só de lembrar a gente já engorda, né? E vai ter também quadrilha aqui, ó. Do meu lado, 2 dos festeiros de hoje já preparados. Pronto para dançar, Carlos? Vamos lá. Vai dançar 100%? Vamos lá, eu sinto. Então olha aqui só a Maria Luísa, ó, toda vestida de festa junina, vai dançar quadrilha, tá animada? Tô, muito. Tá certo, eu vou conversar, claro, com a coordenadora aqui ao meu lado, a Flávia. Flávia, é isso mesmo, é a primeira vez, né? Primeira vez no circuito, primeira vez na festa junina do Instituto. Então, é um prazer para nós integrar o circuito junino pela primeira vez e abrindo, né, o circuito com a nossa festa. Hoje, a partir das 14 horas lá no Granbury, a gente convida todo mundo para poder participar com essas comidas típicas que você falou e com a dança dos nossos usuários. A animação, disposição, eles estão empolgados, ansiosos, como é que tá? Esse preparar, né? Porque a festa começa na preparação, né? Sim. Então, a equipe já tem ensaiado com eles ao longo do mês de maio, né? E hoje vai ser o coroamento, tanto no circuito junino quanto da participação deles, dos familiares e da comunidade como um todo, que a gente convida. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado hoje no Granbury a partir das 14 horas. Muita alegria dos usuários do IMEP, de toda a equipe para a população de Juiz de Fora. Tá certo. Eu vou voltar a conversar mais um pouquinho com esses dois aqui, porque não tem jeito, né? A festa vai ser legal, legalzona ou muito boa? É boa e ela vai ser minha, mamãe. Tá certo, então, todo mundo convidando. Convida o pessoal de casa, Maria, então? Vamos embora festejar São João com a gente. Tá certo, tá feito o convite, Érica. Impossível resistir a esse convite, não é não? Impossível, casal simpático desse, imagina o quanto que eles vão arrasar na quadrilha hoje. Obrigada, Luiz Felipe. Estão abertas as matrículas para 2 cursos técnicos na Escola Estadual Manuel Inácio Peixoto, em Cataguases. Os interessados podem se inscrever até dia 12 nos cursos técnicos em agente comunitário de saúde ou em recursos humanos. É só ir ao colégio das 7 da manhã até as 9 da noite e levar carteira de identidade e CPF. Pode participar quem já concluiu ou está cursando o ensino médio. Mais informações pelo telefone 3421-1013. A seguir tem uma história curiosa para eu te contar. É um triângulo amoroso real. O MGTV mostra hoje a relação entre Dom Pedro I, a esposa Leopoldina, e a amante Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. São cartas e peças que fazem parte do acervo do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Se você está acompanhando a novela Novo Mundo, vai entender do que eu estou falando. Eu te conto os detalhes no instante só. Até já. Meio-dia e 33 minutos. Para você que chegou agora, essa edição do MGTV já mostrou que a Secretaria de Estado da Fazenda, Ministério Público e a Polícia Civil fizeram hoje a Operação Franchising. Eles cumprem um mandado de busca e apreensão numa empresa de confecção em Juiz de Fora. A suspeita de sonegação de impostos e a estimativa é que essa empresa tenha sonegado cerca de 10 milhões de reais nos últimos 5 anos. 5 milhões sonegados pela indústria e outros 5 milhões pelo setor varejista. Começou hoje em Juiz de Fora o Fórum Regional de Governo. Cerca de 150 ações para a população vão ser discutidas durante todo o dia entre prefeitos, secretários e vereadores das cidades da região. Vários espaços mostravam o potencial de cada cidade. São 93 municípios. Você pode rever essas e outras notícias, as reportagens completas na nossa página na internet. Tá tudo lá no G1, Zona da Mata. Vamos ver agora os destaques do Jornal Hoje dessa quinta-feira? Olá, muito boa tarde. Daqui a pouco no Jornal Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder político e econômico na campanha de 2014. E ainda a repercussão no Congresso, depois que o Palácio do Planalto mudou a versão e assumiu que o então vice-presidente Michel Temer e a família usaram um jatinho de Joesley Batista, dono da JBS. A Petrobras cancelou um contrato de fornecimento de gás para uma termoelétrica da JIF. A justificativa é a violação de uma cláusula anticorrupção no contrato.
O ex-diretor do FBI presta depoimento à Comissão de Inteligência do Senado para falar se sofreu pressão de Donald Trump para limitar a investigação sobre possível interferência russa nas eleições presidenciais e as eleições gerais antecipadas no Reino Unido. Os britânicos estão votando hoje para renovar o parlamento. O mundo vai conhecer o novo primeiro-ministro que irá comandar a saída do Reino Unido do bloco europeu. A gente se vê no Jornal Hoje. Até lá! Na Semana do Meio Ambiente, um dos crimes ambientais mais comuns na Zona da Mata e vertentes é o cativeiro clandestino de animais silvestres. Tanto que esse ano já foram 196 apreensões e, na maioria dos casos, os animais foram encontrados desnutridos e mutilados. Manter animais em criadouros domésticos pode ser crime ambiental e dá prisão e multa. A Semana do Meio Ambiente e o alerta é pelo cuidado e atenção principalmente com os animais silvestres. Os crimes registrados contra animais foram responsáveis este ano por 39 prisões e 7 menores apreendidos. As aves são as mais ameaçadas. No mês passado, a polícia resgatou pássaros mantidos em cativeiro na Vila Osanã, em Juiz de Fora. Uma mulher foi presa. Este ano, o número de apreensões chega a 196. 181 delas foram aves silvestres. Os mamíferos apreendidos foram 4, 3 deles silvestres. Peixes foram 17. Entre os animais recolhidos, 132 eram aves, 20 mamíferos e 45 répteis. 90% dos animais que chegam aqui no centro de triagem são aves, e muitas delas com sinais claros de maus tratos. Um exemplo é este papagaio, um dos últimos trazidos para cá. Se nós observarmos, ele tem umas penas amarelas, uma coloração diferenciada, e o que pode parecer a princípio alguma coisa exótica, bonita, é um sinal de desnutrição. Não bastasse a coloração, a parte de baixo está completamente sem as penas, o que pode representar ansiedade e estresse ou mesmo infestação por parasitas. Os profissionais do centro de triagem estão buscando o tratamento mais adequado para a recuperação do papagaio. É uma cultura, né, nossa, de criar animais que não são domésticos em cativeiro, de forma ilegal, porque existe a possibilidade de criar legalmente. Mas os que são apreendidos aqui são todos criados ilegalmente e muitas vezes sofrem maus tratos. A criação de animais silvestres só é permitida quando seguidas as leis. Os animais precisam ser registrados e o criador deve seguir toda a regulamentação. Os animais têm necessidade de espaço adequado, alimentação correta e acompanhamento veterinário. Muitos não têm como sobreviver sozinhos na natureza, então devem ser encaminhados para criadouros autorizados pelo IBAMA e pelo IEF para serem criados em cativeiro. E aqui no centro de triagem nós temos técnicos habilitados para fazer todo o procedimento necessário para reabilitá-los adequadamente, de forma a conseguir devolvê-los para a natureza. A pessoa que mantém um animal em cativeiro pode receber pena de até 5 anos e o valor da multa varia de acordo com o crime ambiental praticado. Logo mais tem concerto do pianista Daniel Roberts no Museu de Arte Murilo Mendes. É às 8 da noite e a entrada é de graça. Mais informações pelo telefone 3239-7650. Olha só, se você acompanha a novela da Globo Novo Mundo, já percebeu que essa semana um romance foi descoberto dentro da família real. É um triângulo amoroso entre Dom Pedro I, a Imperatriz Leopoldina e a Marquesa de Santos. Se você não assiste, presta atenção na relação que essa história tem com o Juiz de Fora e com o Brasil. O Museu Mariano Procópio abriga o segundo maior acervo da família imperial no Brasil. E essas peças contam um pouco da vida íntima de Dom Pedro I. Essa relação amorosa dele com a Imperatriz Leopoldina e a Marquesa de Santos, duas mulheres que influenciaram Dom Pedro em decisões políticas que mudaram a história do Brasil. Uma história pode ser contada por várias perspectivas. Nos livros, Dom Pedro I é o símbolo da ruptura do Brasil com a coroa portuguesa ao gritar independência ou morte às margens do rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Mas quantas histórias não foram parar nos livros, ficaram apenas nos bastidores? E quantas histórias da vida íntima do imperador ainda despertam curiosidade quase 200 anos depois? Só mesmo os detalhes das peças de um museu podem revelar esse passado.
e ajudar a entender um pouquinho da personalidade desse grande homem. Algumas delas estão no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Na época, na corte, a imagem que se tinha dele, além do estadista, né, que a gente não pode deixar de lado, que proclamou a independência do Brasil, através de um processo histórico grande, né, importante, ele tinha também digamos, essa má reputação de ser um homem com vários relacionamentos extraconjugais. Essas histórias de Dom Pedro com as mulheres são romantizadas. O que quiseres. A casa é tua. O acervo do museu ajuda a construir a história. O prato de porcelana fazia parte de um conjunto de peças que pertencia à Imperatriz Leopoldina, a mulher do monarca. O ideal era que ele se casasse com uma filha de algum imperador. E aí as tratativas na Europa levaram a Leopoldina, que era filha do imperador austríaco, né, Francisco. E o casamento ele foi realizado por contrato, né, por uma procuração, como era até comum na época. Esse casamento é um acordo entre duas coroas, entre duas nações, é um acordo diplomático, comercial. Com Leopoldina, Dom Pedro I teve 7 filhos. E para os brasileiros, foi a imperatriz de origem austríaca quem fez nascer a liberdade. As cortes portuguesas intensificam essa pressão para que o Dom Pedro I voltasse imediatamente para Portugal. Ele tinha ordens, né, da coroa para que voltasse imediatamente para Portugal. Ele se nega e ela, na situação, né, na gravidade da situação, ela como regente convoca a reunião do Conselho de Estado e nessa reunião fica definido que o Brasil ia se separar de Portugal. Então, quem assina o decreto de independência do Brasil, muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Quem assinou o decreto de independência foi a regente, a Imperatriz Leopoldina, junto com o Conselho de Estado. Mas são essas cartas aí que revelam o que o imperador tentava esconder da corte. É que além da esposa, ele também tinha uma amante. A correspondência era trocada com Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. E a forma de escrever e se identificar mostram um Dom Pedro bem diferente daquele dos livros de história. Meu benzinho, tenho o gosto de lhe enviar esta cestinha com um delicado mimo dentro, estes 2 cravos, para que, cravando-se no seu coração, lhe farão conhecer a fidelidade do meu, que é todo seu, a coleira para pôr o forro, e o dinheiro da mesada, que sem isso não se comprarão os melões. Afinal, remeto o meu coração. Beijos e abraços dados com aquela amizade que caracteriza este seu amante, o Demonão. O museu tem 9 cartas. A amante era tratada com presentes e joias, e esse conjunto de chá de porcelana francesa com douramento foi só um dos mimos. No início era um relacionamento muito intenso, né, de muita paixão, só que ao longo do tempo esse relacionamento foi desgastado em função de várias coisas, mas principalmente por conta dessa má reputação que esse caso, digamos assim, gerou para o imperador, né? A imperatriz era bem querida assim, pela população, ela tinha algumas atividades assistencialistas, ela tinha uma preocupação com a população mais pobre da cidade, né? Alguns registros dão conta de que ela até contraiu algumas dívidas para poder ajudar a população mais pobre da cidade. Então, com o falecimento dela e com os rumores de agressões físicas, de maus tratos do imperador, a Domitila passou a ser, de certa forma, responsabilizada e hostilizada por conta desse relacionamento ruim que o Pedro I teria com a sua esposa oficial, né, com a imperatriz. Nessa história, onde cabem tantas outras histórias, um fato ninguém pode discordar. O triângulo amoroso do imperador é um capítulo à parte. Ambas influenciaram, né, talvez a Marquesa de Santos de uma forma mais privada, né, mais íntima, e a Leopoldina já com uma atuação política,
A fama do imperador se espalhou pelo mundo e depois da morte de Leopoldina, os historiadores contam que Pedro I teve dificuldades para encontrar um novo casamento. Foram vários os acordos diplomáticos até acertar uma nova união. Para celebrar esse momento, ele criou a Ordem da Rosa, uma comenda que era entregue às principais personalidades da época. E nela, na insígnia, tem duas palavras que chamam a atenção: amor e fidelidade, que podem representar aí um novo momento na vida do imperador. Amélia Augusta Eugênia Napoleona foi a segunda imperatriz do Brasil. Nas peças do museu usadas por Dom Pedro, dá para ver que o imperador não escondia o lado vaidoso. O busto e o brasão estampados na ânfora e na bandeja eram itens do Palácio de São Cristóvão, a residência oficial do monarca. Nessa memória estão o capacete da Guarda Imperial, uma ilustração de Dom Pedro I e esse leque do século XIX, feito em comemoração à independência do Brasil. Algumas dessas peças, como esse tremor, eles vieram por compra, né? Alfredo Ferreira Lage colecionava objetos relacionados ao Império e então ele participava de alguns leilões, chamados leilões do Paço Imperial, onde objetos do Palácio São Cristóvão foram vendidos e ele então adquire algumas dessas peças para a coleção do Museu Mariano Procópio. E outras peças a gente não tem informação exatamente da procedência, mas vem nesse contexto, né, de guardar alguns itens da memória monárquica brasileira. Acabou o MGTV, fique agora com o Globo Esporte, uma excelente tarde para você. Eu vou dar uma pausa para descanso a partir de hoje e volto na quarta-feira que vem. Até lá!